O tema da nossa reflexão hoje à noite é voltar para casa sempre. Amém? Você pode dizer isso comigo? Voltar para casa sempre. Você pretende voltar para casa hoje, certo? Tá dando não sei o que é que dá um eco aí, eu fico meio, não sei se é esse microfone, ajuda aí, Davi. Que dá aí eu fico meio, isso. Você pretende voltar para casa hoje, não pretende? Pretende sim ou não, irmãos? É importante, tá, irmãos? Tem gente lá que está esperando você voltar para casa, né? Você lembra daquela frase? Eu já estou indo embora. Aí alguém sempre pergunta, mas vai voltar? Né? É bom que se volte. Voltar para casa, irmãos, é sempre bom. Depois de uma viagem, voltar para casa depois de um dia de trabalho cansativo, daquele dia que o patrão pegou no pé, voltar para casa depois daquela prova péssima de matemática, de física, química. Se você gosta, parabéns por isso, né? Dessas matérias. Voltar para casa, irmãos, depois de resolver as coisas na rua, voltar para casa sempre. Você certamente conhece esse salmo da mensagem hoje. A frase, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, já foi recitado por você alguma vez? Levante sua mão. Olha só, olha para trás para você ver. O Salmo 23, verso 1, irmãos, está para João 3,16 no Novo Testamento. Esse é um texto demais conhecido, irmãos. A Bíblia Sagrada usa imagens, figuras, metáforas que revelam de fato coisas preciosas do nosso Deus, coisas que nos fazem refletir sobre o nosso relacionamento para com o nosso Deus. E é por meio dessas imagens, dessas analogias, irmãos, que nós podemos aprender daquilo que a Bíblia nos ensina. Temos caminhado com essa temática que está aqui ao fundo da imagem, você consegue ver, você que está em casa. Eu amo a tua casa, Senhor. Essa tem sido a nossa reflexão, e a reflexão de hoje, nesses salmos tão conhecidos, não vai fugir disso. Salmo 23 fala de fato, irmãos, de algo muito precioso, do valor que há de entendermos ser a casa do Senhor o melhor lugar para nós. O Salmo 22, irmãos, nós vamos enxergar, não 23, o autor bíblico falando sobre, apresentando Deus como nosso rei sofredor. No Salmo 24, a palavra de Deus nos apresenta como rei soberano. E no Salmo 23, o salmista nos apresenta Deus como nosso rei pastor. Amém? Creio que esses salmos, eles percebam como o plano de Deus, ele é especial. No 22, o rei sofredor. De fato, Jesus sofreu para pagar o preço pelos nossos pecados. No 22, no 24, o rei soberano, porque ele venceu a morte. No 23, o rei que é o nosso bom pastor, que cuida de nós, irmãos. Essa imagem que eu quero chamar a sua atenção hoje. O Salmo 23, irmãos, é certamente o mais amado entre os 150 salmos do livro de Salmos, que é dividido em algumas partes, 5 partes, e possivelmente o capítulo mais conhecido de toda a Bíblia. É, segundo os teólogos, uma grande obra-prima teológica. Há 3 menções na Bíblia que descrevem diretamente Jesus como nosso pastor. João 10,11 nos lembra que Cristo é o bom pastor e dá a vida pelas suas ovelhas. Em Hebreus, o autor bíblico diz que Cristo é o grande pastor das ovelhas, que derramou o seu sangue para inaugurar e ratificar a nova e eterna aliança. Em 1 Pedro 5,4, ele é o supremo pastor, que concede aos seus fiéis, aos servos, a coroa da glória, que jamais se esvai, a imensurável glória de Deus. Charles Spurgeon, grande pastor e pregador, ele fazendo comentários sobre esses salmos, ele diz que o Salmo 23 é a pérola dos salmos, é aquela peça mais preciosa, podemos dizer assim, do livro dos Salmos, sendo ele o texto mais conhecido, sendo ele o texto citado. É sempre um desafio, eu dizia hoje pela manhã no momento de oração, pregarmos e trazermos
textos conhecidos. Então, quanto é difícil pregar sobre alguns outros textos não tão conhecidos. Hoje, as igrejas americanas, as igrejas dos Estados Unidos da América, elas estão em uma campanha onde todas as igrejas, os cultos lá, pastor Márcio, pastor Santiago, os pastores foram desafiados a pregar em João 3,16. E eu fiquei me pensando aonde vai se achar tanta inspiração diferente para pregar em João 3,16. E é sempre para nós que pregamos, para nós que somos pregadores da palavra, irmãos, a gente às vezes quer trazer uma novidade, a gente quer trazer um texto novo, mas é sempre também muito edificante quando Deus ministra ao nosso coração exatamente textos como esse do Salmo 23, texto conhecido, citado, usado, certamente em algum momento de luto, em algum momento de luta, ao ouvir o Salmo 23, você derramou lágrimas, certamente em algum momento de tristeza, de desânimo, ao ouvir ou ler o Salmo 23, você foi encorajado, foi fortalecido no Senhor, e não é sem motivo que ao longo dos séculos, irmãos, esse texto tenha se tornado um dos textos mais memorizados, não é apenas conhecido, memorizado, irmãos. E é conhecimento que hoje nós nos apropriamos do Salmo 23, mas em especial do versículo de número 6. Se a nossa equipe de mídia conseguir projetar apenas o versículo 6 para a gente ler, que nos remete ao nosso tema, ao tema anual de nós, ou da nossa igreja. Eu amo a tua casa, Senhor. O verso 6 foi o que saltou aos meus olhos, foi o que confrontou o meu coração, quando o salmista, nas suas palavras finais desse capítulo, ele quase que resume aquilo que ele está dizendo nas seguintes palavras, leiam comigo: certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Vamos pensar um pouquinho sobre por que o salmista termina o Salmo 23, que é tão conhecido assim, irmãos. Salmo que fala da relação do pastor e ovelhas, que era algo comum para o escritor bíblico, para o autor bíblico, para Davi, pastor de ovelhas. E ao exercitar a sua labuta diária, ao perceber daquilo que ele exerceu durante muito tempo, ele conseguiu fazer essa analogia de que Deus era o seu bom pastor, porque ele foi pastor de ovelhas, ele cuidou de ovelhas. Davi precisou alimentar o seu rebanho, levar eles para tomar água, proteger eles dos lobos, proteger eles do vale da sombra da morte, fazer longas caminhadas para alimentar a ovelha. E aí Davi chega à conclusão agora, olhando para a sua experiência própria de vida, fazendo uma profunda reflexão, eu diria, ele intitula Deus como seu bom pastor. O Senhor é o meu bom pastor. Em outras palavras, ele supre todas as minhas necessidades, ele me faz repousar em pastos verdejantes, ou seja, ele vai à frente, ele me protege, ele me dá paz, ele me orienta no melhor caminho, ele me capacita a encarar a realidade, ele não desiste de me abençoar. Tudo isso é fácil você olhar para o texto bíblico e perceber que nós podemos encontrar nesse texto, que é autoexplicativo, do qual Deus tem usado, o Espírito do Senhor tem para abençoar ao longo de muitos anos já, de forma tão especial. O Senhor meu pastor, nada me faltará, ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, o teu bordão, o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa na presença dos meus aniversários, unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda.
bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. É sobre o desfecho do Salmo 23 que eu quero, por Cristo Jesus, poder refletir. Há umas imagens aí, se a mídia puder projetar para nós, a A e a B, que talvez vocês, os irmãos, conseguem chegar, mas que resume todo o texto. O Senhor é meu pastor, isso é relacionamento, nada me faltará, isso é suprimento. Deitar-me faz em vez de espaço, isso é descanso. Guia-me mansamente às águas tranquilas, isso é cuidado. Refrigera minha alma, isso é cura. Guia-me pela vereda da justiça, isso é direção. Por amor do seu nome, isso é propósito. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, isso é provação. Pode seguir? A próxima. Não temerei mal algum, isso é fé, porque tu estás comigo, isso é fidelidade. A tua vara e o teu cajado me consolam, isso é esperança. Unge a minha cabeça com óleo, isto é consagração, e o meu cálice se transborda, isso é abundância. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, isso é bênção. E habitarei na casa do Senhor, isso é uma promessa, por longos dias, isso é eternidade. Amém, irmãos? Pois eu vou compartilhar. Você certamente já achou essas aplicações de forma tão especial, mas a parte final do texto, irmãos, exatamente a última frase do capítulo 23, quando Davi declara: e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Eu não sei você, mas a Bíblia que eu estou usando aqui, se você puder olhar na sua, o autor bíblico faz questão, o texto é mencionado com casa com letra maiúscula, na casa do Senhor para todo sempre. Como é que Davi chegou a essa conclusão, pastor? Depois de Davi pensar como um coração de pastor e se identificar diante de Deus como ovelha, ele percebeu que nada lhe faltava, que ele era conduzido, que ele foi o tempo todo conduzido por Deus, em pastos verdejantes, em águas tranquilas, e mesmo no meio das lutas que ele viveu, que ele recebeu do Senhor refrigério para a sua alma, que ele recebeu do Senhor proteção, quando passou pelo vale sombrios, ou vale da sombra da morte, que era literalmente um vale, irmãos, que ao descer, ao precisar passar por ali, havia um perigo de cair. Se uma vez caísse ali, já era. Davi, refletindo, percebeu e desfrutou de que a sua mesa diante dos seus inimigos era sempre farta. Davi percebeu que ele era um escolhido do Senhor. Davi percebeu que o Senhor era o seu bom pastor. Foi que ele chegou à seguinte conclusão. Verso 6, primeira parte: bondade e misericórdia me seguirão, me acompanharão todos os dias da minha vida. Amém? Mas tem uma palavra que o pastor não falou. Qual foi a palavra, pastor? É que ele diz assim, ó: certamente. Talvez em outras versões diz assim: eu sei que a bondade e a misericórdia do Senhor me acompanharão todos os dias da minha vida. Você pode dizer amém? Já tem condições, Magda, de sair? As crianças vagarosamente, sem correr, que tá bom, vão sair ao culto infantil. O pastor vai dar essa pausa aqui no sermão, que elas ficam extremamente ansiosas por esse momento, irmãos. Se o pai puder ir ajudar seu pequenininho, tá bom? Faz parte. Deus nos manterá a devida concentração e atenção do sermão. Vamos esperar as nossas crianças saírem. Vamos lá? Os pais vão lá, levam os pequeninos, depois voltam aqui. Ok? Só um minuto, irmãos, enquanto as crianças estão...
Crianças até 10 anos que vão ao culto infantil, as demais ficam no santuário. Eu preciso de uma sinalização aí que está ok, tá bom? Para eu continuar aqui, irmão. Pronto, irmãos. Vamos voltar aqui, para que a gente não perca o raciocínio. Nós estamos aqui, irmãos, nós estamos refletindo sobre a conclusão do Salmo 23, onde o salmista, depois de avaliar o cuidado de Deus sobre a sua vida, ele chegou a essa conclusão quando ele disse as seguintes palavras: bondade e misericórdia me acompanharão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Mas como eu falei para os irmãos, propositadamente, eu ocultei aqui a palavra certamente que há na sua Bíblia, ou talvez a palavra sei, que é a bondade e a misericórdia. Há aqui, portanto, uma constatação na vida de Davi. Davi faz uma reflexão, mas Davi também faz uma constatação: o Senhor me protege, o Senhor cuida de mim, refrigera a minha alma, o Senhor me livra do vale da sombra da morte. E ele chega à seguinte constatação: é certo, não falha, não depende inclusive de mim, que a bondade e a misericórdia do Senhor me acompanharão todos os dias da minha vida. Amém, irmãos? Essa é a constatação de Davi. E aí, eu chamo a sua atenção para a parte final da frase, quando ele, ao fazer essa reflexão daquilo que o Senhor era como seu pastor, ao fazer essa constatação de que a misericórdia, de que a bondade do Senhor acompanha a vida dele para todo sempre, ele diz: e habitarei na casa do Senhor por longos dias ou para todo sempre, conforme a sua versão. Nós temos aprendido, irmãos, nessa curta jornada do nosso tema anual, Eu Amo a Tua Casa, Senhor, que essa não é a única passagem bíblica em que o salmista expressa seu desejo e alegria de habitar na casa do Senhor. Podemos ver outras passagens bíblicas, e me permita me lembrar, texto que certamente você já foi até feito a leitura nesses últimos dias, para ainda mais fixar o seu coração, para que ainda mais essa certeza, esse conteúdo de que a casa do Senhor é algo para ser desejado por todos nós. Me permita lembrar, alguns versículos serão projetados aí em imagem. O primeiro versículo é o Salmo 122, verso 1, que o salmista nos lembra: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Você pode fazer essa leitura junto comigo? Alegrei-me. Mas tem um outro salmo, que é o salmo que é a divisa nosso tema, que é o Salmo 27, verso 4, que eu não sei se você consegue fazer toda a leitura, mas uma coisa... Amém? E o Salmo 26, verso 8: Senhor, eu tenho amado a habitação da tua casa e o lugar onde permanece a tua glória. Perceba que esse desejo, esse amor pela casa do Senhor, esse anseio por estar na casa, na presença do Senhor, ele percorre o livro de Salmos de forma muito presente, irmãos. E no Salmo 23, 6, irmãos, nós podemos ver que há aqui uma consciência, há aqui uma decisão, há uma reflexão, há uma constatação, mas uma decisão diante daquilo que é exposto. Davi disse que bondade e misericórdia acompanharão ele todos os dias da sua vida, irmãos. Tanto misericórdia como amor, a palavra amor pode ser traduzida da mesma raiz hebraica, irmãos.
Misericórdia, segundo o comentarista Wayne Grudem, significa que Deus é bondoso com os angustiados e aflitos. Em outras palavras, Deus ama de tal maneira que se entrega para socorrer, ajudar, salvar os angustiados e aflitos de coração. E logo você vai lembrar de Jesus quando ele disse: quem está cansado deve ir, venham vindo a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu os aliviarei. Dentre todos os outros atributos, irmãos, e qualidades de Deus, Davi destaca nessa conclusão do Salmo 23, a bondade e a misericórdia daquilo que ele apresenta como sendo seu pastor, o bom pastor, ou o supremo pastor, como diz o texto de Hebreus que nós vemos no início do culto. Sabe, queridos, sempre que eu me deparo, eu já preguei algumas vezes no Salmo 23, e sempre que eu me deparo com a leitura do Salmo 23, eu me fortaleço como pastor da palavra, não pastor de ovelhas, rebanho, como era Davi. Pois todas as vezes que eu leio esse Salmo 23, que eu me apresento a Deus em oração, é como se Deus tirasse das minhas costas o peso, ou aliviasse o peso do ministério pastoral. O peso esse que muitas vezes é colocado sobre avaliações equivocadas, avaliações falhas e limitadas por parte de homens e mulheres, que talvez não conseguem enxergar o quanto é ardoso, desafiador o exercício pastoral. Para mim, pessoalmente, me edifica muito saber que Deus me chamou para ser pastor, de que Ele conhece as minhas limitações, e que mesmo assim Ele me escolheu, me separou, e que desde 2011, agosto de 2011, na Igreja Batista Memorial em Olinda, sob a imposição de mão de pastores ali presentes, eu fui separado e consagrado ao ministério pastoral. E desde 2017 tenho o prazer de exercer esse pastorado aqui. E para mim, irmãos, essa semana foi muito especial, porque essa foi uma daquelas semanas que o texto bíblico logo já estava claro qual seria. E eu pude passar a semana inteira meditando nesse salmo, e eu pude ser por Deus aliviado desse peso, por saber de que Deus é o bom e perfeito pastor. Amém? Amém. Há entre nós pastores, e certamente eles concordam comigo, de que é bom saber que a perfeição só existe no supremo pastor. Amém, irmãos? Naquele que é o pastor maior, naquele que é o pastor que de fato Davi estava falando. Davi não estava falando do pastor da primeira igreja batista de Jerusalém. Davi não estava falando do pastor de 5 milhões de seguidores. Davi estava falando do supremo, do maior, do perfeito. E todas as vezes que eu posso meditar nesse salmo, para mim é como um bálsamo, saber de que Deus, sendo o supremo pastor, sendo o maior pastor, tendo os atributos que pertencem apenas a Ele, Ele nos chama e nos escolhe por sua bondade e misericórdia, que eu posso declarar assim como você, tem acompanhado a minha vida todos os dias. Amém? Não é privilégio apenas meu, mas de todo aquele que reconhece Deus como um bom pastor. Lutero, comentando sobre esse texto, sobre essa passagem de Davi, ele disse que o salmista aqui no final pede fervorosamente que Deus, que lhe deu o tesouro no céu, também guarde nele esse tesouro até o fim. A caminhada, irmãos, em direção à presença e à casa do Senhor, não apenas a igreja, a caminhada até a casa do Senhor, igreja, humanamente falando, já é desafiadora. Imagina a caminhada até aquela casa do qual Jesus disse que foi preparar lugar para mim e para você. Jesus tinha autoridade para dizer isso, porque Ele é o supremo pastor revelado em carne para nós. Ele é o pastor que literalmente tapa a porta do aprisco das ovelhas, lugar onde as ovelhas eram colocadas para descansar,
lugar onde as ovelhas eram colocadas para ser protegidas dos lobos. O bom pastor, Jesus diz, o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas, porque Jesus literalmente ficava ali à porta, protegendo e protege as nossas vidas. Charles Spurgeon, falando e explicando esse salmo, disse que enquanto a bondade de Deus cuidava de prover as nossas necessidades, a misericórdia de Deus se ocupa de perdoar os nossos pecados. Amém? Sabe o que é que Davi está dizendo? Sabe o que é que Charles Spurgeon está aqui comentando o texto e eu estou me apropriando? Ele está dizendo, quando Davi diz que misericórdia, certamente, não há dúvida no meu coração, não pode haver no seu coração nenhuma dúvida nessa noite. Olhando para Deus como bom pastor, olhando para si, percebendo o cuidado de Deus na sua vida, o salmista diz que bondade e misericórdia lhe acompanharão todos os dias da sua vida. Aí Charles Spurgeon diz que a bondade cuida de prover as nossas necessidades por parte de Deus, e a misericórdia, pastor, se ocupa de perdoar os nossos pecados, porque todos nós somos pecadores. Amém, irmãos? Percebe, irmãos, que o Salmo 23, ele é muito especial. A palavra de Deus é muito especial. Estamos, portanto, todos muito bem servidos como ovelhas do Senhor, não como ovelhas do pastor antes, porque como pastores humanos nós somos falhos, nós somos limitados, não vamos agradar todo mundo. Aliás, essa é a pior escolha que um pastor possa querer na sua vida ministerial. Mas Cristo não, Cristo certamente preenche. E é verdade que até hoje, nem Cristo, como supremo pastor e bom pastor, conseguiu preencher o coração e o vazio e satisfazer o anseio daqueles que ainda não entenderam o que significa ser ovelha de Jesus Cristo, do bom pastor, irmãos. Quando o salmista diz que ele decide que ele vai habitar na casa do Senhor para sempre, irmãos, é como se Davi estivesse dizendo: viverei, a minha vida vai ser na presença do Senhor. Amém? Porque não tem outra escolha. Porque, com toda licença, não está aqui não, no meu tablet não, mas é burrice diante de tudo isso, saber que Deus é o pastor que protege, alimenta, refrigera, orienta, honra, e viver longe da presença dEle, e viver longe da sua casa. Porque no outro salmo, o salmo que eu compartilhei hoje com a imagem do que nós vivemos ontem aqui à noite, o salmista diz que é bom, é agradável que os irmãos vivam em união, e ele vai dizer que é ali é onde, irmãos? Na comunhão que o Senhor ordena a bênção. Amém, irmãos? É na casa do Senhor, irmãos, que o Senhor ordena a bênção. Davi está dizendo: olha, eu não tenho outra escolha de vida. Davi fez uma reflexão: o Senhor é o meu pastor, Ele cuida de mim, Ele me refrigera, Ele me alimenta, me leva a pastos verdejantes, me protege dos lobos, porque a ovelha não sabe se proteger. Talvez você não saiba disso. Ovelha é rebelde, e eu estou falando da ovelha animal mesmo, irracional. Agora, mas as racionais também são rebeldes. Ovelha tem a teimosia de não querer andar. Sabia que esse mal de querer andar sozinho, a própria rebanho, a ovelha, ela é assim? É por isso que o pastor tem que estar o tempo todo: vamos para cá, para cá, para cá, para cá, para cá. Aí Davi olha e diz: não, é o Senhor que é meu pastor. E aí, então, olhando para trás pelo retrovisor, a bondade e a misericórdia do Senhor tem me acompanhado todos os dias da minha vida. O que é que eu posso fazer? Diante disso, qual é a minha decisão? Eu vou viver na casa do Senhor para todo sempre. Amém, irmãos? Você já ouviu aquela frase: vai morar na igreja? Hoje não tem mais isso. A geração de hoje não tem mais isso. Sabe por quê, Marquinhos? Porque eu ainda fui dessa geração, Marquinhos. Da geração que tinha culto de manhã, pastor Santiago, às 8 horas da manhã, e até às 10h30, 11 horas, quando não tinha uma sessão administrativa mais quente, para demorar um pouquinho mais. Acabava meio-dia e 15. Depois, para quem participava do coral da igreja, que ia cantar à noite, Juana, tinha que ficar para o ensaio do coral, a barriga roncando, e os rostinhos dos irmãos começam a rir, os mais antigos sabem o que eu estou falando, que era assim mesmo, e ficava para o ensaio do coral, 1h, 1h15, o grupo de louvor, cantei grupo de louvor muito tempo da minha vida, almocei várias vezes depois de 1h30, mas às 3h, um bom crente tinha evangelismo de rua, pastor, no sol quente de Olinda.
tinha que ir para o sinal, abrir uma faixa, entregar Jesus é a água da vida, talvez fazer visita nos hospitais, mas todo domingo de tarde, era tarde de evangelismo, mas tinha que voltar na carreira para casa, sabe por quê? Porque logo de 5h30 tinha um negócio que pouca gente sabe que existia na Igreja Batista, chamava Divisão de Crescimento Cristão. Faz tempo, pastor, o senhor é velho, né? Não, só tenho 40 e pouco. Divisão de Crescimento Cristão, onde as organizações se reuniam antes do culto, tinha até revistinha da EBD, a revista da EBD era na frente, aí você virava a revista da EBD de cabeça para baixo, ia para o final dela, aí tinha as lições da noite, de manhã tinha a lição da Joep na frente, e na parte de trás, invertendo, quem tem revista antiga em casa vai olhar se não é assim, e aí já tinha que ficar direto para o culto, e o culto quando acabava, já era não sei que hora, e logo, muitas vezes eu escutei meus familiares dizer assim, vai morar na igreja, é? E é interessante que tem mãe que ora pelo filho para estar na casa do Senhor, ora pelo esposo para estar na casa do Senhor, aí o esposo resolve ser dedicado, aí a esposa vai lá e diz, já vai na igreja de novo, minha irmã, acorda para Jesus, Jesus vai te pegar. É melhor estar aqui, meu irmão, amém, irmãos? Tem mãe que o filho já vai para a igreja de novo, irmão, pior se ele fosse para o boteco, se ele fosse para a farra, ele está aprendendo, talvez inconscientemente ainda, e hoje diante da ministração da palavra de Deus de forma clara, que a casa do Senhor é o melhor lugar para se estar, amém, irmãos? Que estar na casa do Senhor é uma forma de reconhecer que a bondade e a misericórdia do Senhor me acompanham todos os dias da minha vida, e por causa disso, eu não posso sair da presença do Senhor, eu não posso abandonar a casa do Senhor. É isso que Davi está dizendo, irmãos. Davi está falando da casa aqui, do templo, do lugar, você já aprendeu, vale lembrar, que ele não podia estar todo domingo, que ele não podia estar toda semana, esse é privilégio nosso hoje, da igreja hoje, mas os nossos irmãos lá na antiga aliança não, irmãos. Aí nós, com o advento de Cristo, com o véu rasgado, livre acesso, a igreja cresceu no mundo inteiro, a gente tem o privilégio, eles não. Por isso que Davi diz, olha, eu vou voltar aqui, eu quero habitar aqui, mas ele está falando da casa eterna também, irmãos. Pastor, é possível ter alguém que congregue, que esteja na casa do Senhor da igreja e não esteja salvo? É, irmão, mas é muito mais fácil quem está lá fora não está. Ah, pastor, mas a igreja não salva, irmão. Isso é uma teologia de uma outra religião, que diz que a igreja salva, a nós não. Mas nós entendemos, irmãos, de que quem é salvo, quem reconhece misericórdia e bondade do Senhor, não escolhe outro lugar para estar. E já não podemos mais dizer que o domingo é o dia do Senhor. Isso não nos pertence mais. Não é mais propriedade nossa, bater no peito e dizer, o domingo é do Senhor. Não é, irmãos. Porque o que a gente dedica do domingo é muito pouco para a gente dizer que esse dia é do Senhor. O que a gente vem dedicar ao Senhor no final do domingo, às vezes é o resto do dia, do sol quente que eu desfrutei, do lazer que eu desfrutei, das coisas que eu fiz durante o dia inteiro. E muitas vezes eu venho aqui apenas pelo cumprimento religioso. O que Davi está dizendo, irmãos, é que, como a misericórdia e a bondade do Senhor, ela me acompanha. Como é que ele descobriu isso? Pelo cuidado, pelo livramento, pelo sustento. Tudo isso acontece na sua vida, sim ou não? Sim ou não, irmãos? Deus tem sustentado a sua casa, sim ou não? Deus tem protegido você dos males, sim ou não? Está aí a violência e você está aí, meu irmão. A pandemia passou e você escapou. Passou ali meio de banda, passou no susto, mas passou. Tá bom, o importante é que passou. Deus tem trago paz para a sua casa, sim ou não? Deus tem derramado óleo. Sabe o que significa derramar óleo? Honrar. Honrar, irmãos. Deus tem honrado a sua vida, sim ou não? Será que isso é um direito de Davi? Será que isso deve ser apenas uma virtude de Davi? Olhar, fazer a reflexão, olhar para esse texto tão conhecido e dizer assim, a bondade do Senhor, a misericórdia tem me acompanhado. Eu nem tinha percebido isso, eu estou pedindo tanta coisa a Deus, eu estou exigindo tanto de Deus, eu estou tão ansioso por aquilo que eu não recebi, eu estou tão decepcionado por aquilo que a expectativa que eu criei em determinadas coisas, que os meus olhos se fecharam, meus ouvidos se taparam, e eu não consegui enxergar que o Senhor tem sido o meu bom pastor, e como bom pastor, a bondade e a misericórdia dEle tem me acompanhado, tem acompanhado a minha casa, tem acompanhado a minha família, a minha vida. Diga amém, irmãos. Jesus estava falando sobre... Davi estava falando sobre
sobre a casa, o tempo, mas estava falando sobre a casa eterna, irmãos. Ainda comentando sobre o Salmo 23, Spurgeon diz que, presta atenção, um escravo não permanece na casa do seu senhor para sempre, mas o filho permanece, amém? Enquanto eu estou aqui, diz Spurgeon, serei uma criança em casa com meu Deus, o mundo inteiro será a sua casa para mim, e quando eu subir para o quarto andar de cima, para o céu, eu não mudarei o meu convívio, nem mesmo a minha casa, eu só irei morar no andar superior da casa do Senhor para todo sempre, amém? Sabe o que o Spurgeon está dizendo? Se eu crescer na vida, se eu me tornar alguém mais importante, se eu trocar de carro uma vez por ano, se a minha conta, os zeros aumentar, se a minha roupa mudar e agora eu só uso de marca, se eu me tornar importante, se eu ficar filhinho de papai, o Spurgeon está dizendo, essas coisas não vão me corromper não. Não vão não, porque a casa que eu quero morar é muito maior do que essa aqui, amém, irmãos? A minha oração, irmãos, é que Deus nos conceda a graça de entendermos isso, a presença, a atmosfera da casa do Senhor, da presença do Senhor, e disso desfrutarmos com discernimento, com sabedoria. Certamente bondade e misericórdia ou amor, a palavra traduzida é a mesma, bondade, aquilo que Deus dá para todos os seres humanos, são as bênçãos universais, dizem os estudiosos. O sol que nasce, a chuva que cai, não tem nada a ver com a credulidade de crer ou não em Deus como bom pastor. Mas a misericórdia não. A misericórdia é para quem tem aliança com Ele, amém, irmão? Como perdoar pecado de quem não confessa pecado, de quem não reconhece pecado? Salmo 1, nós lemos hoje aqui na oração, lá no salão anexo, tem a sua lei, tem a seu prazer na lei do Senhor e na sua lei, medida de dia e de noite, esse é o justo. O salmista faz a separação clara, a bondade do Senhor recai sobre todos nós, mas sabe o que a gente precisa? É da misericórdia dele, amém, irmãos? Davi disse que nem essa faltava na vida dele. Eu posso olhar para vocês aqui, irmãos, e ver, por conhecer alguns que nos visitam, talvez não conheçam na intimidade, mas perceber de que sim, a bondade do Senhor tem caído sobre a sua vida. Deus tem sido bondoso com você, querido. Talvez não tenha feito o seu gosto, talvez como pastor, como pai, me permitam dizer que nem sempre a gente como pastor, a gente satisfaz. Imagina o supremo pastor, o maior pastor de todos, aquele que é pastor na essência da palavra. Davi diz que bondade e misericórdia acompanharão ele. A misericórdia, amor fiel que nunca falha por aqueles do qual ele tem aliança. Acompanharão, irmãos. Sabe qual é a ideia aqui do texto, irmãos? É de alguém que está sendo perseguido, sabia disso? A raiz do texto aqui, hebraico, é Davi, como se Davi tivesse assim: a bondade e a misericórdia do Senhor tem me perseguido, como um inimigo persegue um outro inimigo. Quando ele diz me acompanhar, não é aquele acompanhar de longe, sabe aquela pessoa que sabe, marido e mulher quando está brigado? Você vai na frente, aí chega um na frente, aí alguns ainda esperam no portão para entrar na igreja junto, outros entram separado, aí já diz para todo mundo que está brigado, você está um no banco, outro no outro, né? E aí o problema, enfim, já tornou-se público. Não é essa companhia não. Acho que foi ontem alguém comentou, disse assim: ó, vamos para casa. Aí vamos para casa, aí, mas você nem me esperou, foi na frente, não. Davi está dizendo assim, que a misericórdia e a bondade do Senhor, ela vai ter me acompanhado, tem me perseguido, está sempre perto de mim, está sempre presente na minha vida. O que Deus tem de melhor me perseguirá toda a vida, e isso é fácil ver, olhando para nós mesmos, irmãos, e vendo tão grande obra o Senhor já fez em nós, amém, irmãos? Quem você era, quem eu era, quem nós éramos e o que Jesus nos tornou como nosso bom pastor. Sabe, irmãos, nós somos guiados pela palavra de Deus e chamados a, de fato, sermos esse do qual reconhece essa bondade, reconhece essa misericórdia, de alguém que mesmo no meio das lutas consegue fazer uma reflexão clara do Senhor e percebe que o Senhor tem sido sim o bom pastor, irmãos. O Salmo 23, portanto, irmãos, começa com o Senhor, deixando claro que Ele é o começo e o fim da nossa jornada. Começa com o Senhor meu pastor e termina: viverei na casa do Senhor para sempre, amém?
o Senhor é meu pastor. Isso não se questiona, isso é uma constatação diante da reflexão, mas termina dizendo: viverei na casa do Senhor. Inicia com uma afirmativa categórica: sim, o Senhor é o meu pastor. Mas o salmo termina também com essa declaração segura: habitarei na casa do Senhor para todo sempre, irmãos. O comentário final aqui é de uma ovelha que está plenamente satisfeita com a vida que tem. Você está satisfeito com a vida que o bom pastor tem lhe dado? A constatação aqui é de alguém que está contente com o cuidado que recebe do seu pastor. Eu não estou falando de mim não, tá? Estou falando de Jesus, o supremo pastor, de Deus, o Criador, do pastor de Davi. Davi está satisfeito com o cuidado que recebeu da parte de Deus. A pergunta é: você está satisfeito, contente com isso, com o que Deus tem feito? Você consegue se alegrar porque a bondade, e enxergar que a bondade e a misericórdia do Senhor tem acompanhado você todos os dias, e você nem tinha se percebido disso? O comentário aqui, irmãos, é de alguém que está feliz com o pastor que tem, que não tem o menor desejo de mudar de pastor, de mudar de alguém que cuida da sua vida, alguém que está seguro de que a sua vida está nas melhores mãos, nas mãos do Criador, na mão do supremo e bom pastor, do qual derrama misericórdia, bondade, acompanha toda a vida. Você consegue estar nesse estágio que Davi? É como se Davi ou a ovelha estivesse dizendo: irmãos, presta atenção, não existe nada que me fará abrir mão desse lugar maravilhoso chamado a casa do Pai. Amém? Não tem fofoca, não tem disse-me disse, não tem pastor brabo, não tem pastor chato. Agora eu estou falando desse pastor aqui. Quando eu falar do outro pastor eu aviso, tá bom? Não tem pastor chato, não tem, eu não vou abrir mão, irmãos, porque a casa do Senhor é o melhor lugar para eu estar. Eu não vou ficar fazendo bico de que Deus não está, porque Deus já tem me abençoado, a misericórdia, a bondade de Deus já tem sido derramada na minha vida. Será que você consegue entender isso nessa noite? Amém, irmãos? Então fique de pé, em nome de Jesus. A equipe de louvor certamente já vai se posicionar aqui. Nós demos uma parada. O salmista, irmãos, pôde de fato tomar uma decisão. E eu já fiz as aplicações do sermão: reflexão, constatação e decisão. Reflexão: o Senhor é meu pastor. O Senhor é seu pastor, amém, irmãos? Você consegue ver que Ele tem cuidado de você? Constatação: porque o Senhor é meu pastor, misericórdia e bondade tem me acompanhado todos os dias da minha vida. Você pode dizer amém? Mais uma decisão: habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Deixa eu dizer para os irmãos o que eu guardei para o final do sermão, que me fez brilhar os olhos nesse salmo tão conhecido. Na língua portuguesa, irmãos, muitas vezes na hora de traduzir a Bíblia, a essência da raiz da palavra, do sentido literal, às vezes foge um pouco. Ele sai um pouco daquilo que deveria. Quer ver um exemplo? Na leitura que nós fizemos do versículo 1 do Salmo, que é o mais conhecido, costumeiramente a gente diz: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Mas os teólogos, os linguistas dizem que a melhor tradução, na verdade, é a que nós usamos para o culto, inclusive: o Senhor é meu pastor, de nada terei falta. Amém, irmãos? É a mesma ideia, talvez, eu fiquei pensando de Filipenses 4,13, quando Paulo disse: posso todas as coisas naquele que me fortalece. E que às vezes também a gente tira ele do contexto e esquece que Paulo está dizendo: posso ser preso, abandonado, traído, mas eu posso. Se Deus está comigo, eu enfrento tudo isso. Amém, irmãos? No Salmo 1, no Salmo 23, verso 1, o salmista não está querendo dizer assim: e nada me faltará. Seu Deus, seu Jesus não é uma conta sem limite, um cheque especial do qual você bota o valor lá, não é sobre isso não. O Senhor é meu pastor, e porque Ele é meu pastor, de nada eu sinto falta. Amém, irmãos? Nele eu me preencho, nele eu me realizo, nele eu acho contentamento. Mas o Salmo 6, como eu disse para os irmãos a frase final, essa é quando o texto diz, irmãos, e a maioria das versões diz: e habitarei. A essência da palavra aqui em hebraico, que eu não vou aqui citar,
até transliterei, mas não vou fazer isso aqui. Mas a essência da palavra é dizer, sabe o que? Eu voltarei à casa do Senhor, amém? Essa talvez fosse a melhor tradução. Bondade e misericórdia me acompanharão todos os dias da minha vida, e voltarei à casa do Senhor para todo o sempre, até o dia final. Irmãos, essa expressão voltar à casa do Senhor me fez perceber que é necessário voltar para a casa do Pai, irmãos. Amém, irmãos? Voltar. Você consegue entender por que é importante o culto de domingo você estar presente? Você consegue entender por que é importante a comunhão da igreja, um culto de quarta, uma programação especial? Porque quando nós fazemos isso, irmãos, simbolicamente e espiritualmente, nós estamos dizendo para nós mesmos que nós estamos indo a um encontro do Pai, não é do pastor. Nós estamos dizendo que nós reconhecemos a misericórdia e o cuidado dele na minha vida, bondade que eu não mereço, misericórdia, o perdão dos meus pecados. A palavra aqui, acho que é isso que se diz. Ela fala de voltar, de permanecer, de não sair. Ela transmite a ideia de permanência constante. E é isso que Davi está nos ensinando com essa palavra, irmãos. Depois de ser conduzida pelo Supremo Pastor por águas tranquilas, ter livramento dos vales da sombra da morte, ser honrado, ungido com óleo, depois de perceber todo o cuidado de Deus na sua vida, o salmista fez a escolha que deveria ser simples de ser tomada. Eu vou habitar na casa do Senhor. Esse é o lugar para eu estar. Esse é o lugar para eu morar. Esse é o lugar para os meus filhos crescer. Esse é o lugar para o meu casamento ser fortalecido. Esse é o lugar para que eu possa ser um crente melhor, um pai melhor, uma mãe melhor. Que privilégio é, irmãos, voltar à casa do Senhor. Privilégio esse que talvez pelo nosso contexto a gente não valoriza tanto como Davi desejava no Salmo que é tempo da nossa divisa. Salmo 23 nos leva a entender, irmãos, que existe uma revelação clara aqui do relacionamento de Criador e criatura, de pastor e ovelhas. O Salmo 23 nos faz refletir: o Senhor é o meu pastor. Será que eu posso dizer isso com segurança? Uma reflexão. O Salmo 23 nos traz uma constatação: bondade e misericórdia têm me seguido, me seguirão. Mas o Salmo 23 nos faz tomar uma decisão: reconhecer que a bondade e a misericórdia do Senhor têm sido presente em nossa vida, irmãos. É decidir voltar à casa do Pai. Você pode dizer amém? Nós vamos cantar esse cântico, em seguida concluirmos nossa celebração, mas não se apresse, permita-se ser ministrado ainda por esse louvor, mas deixe-me concluir trazendo uma ilustração. Um pastor, e eu estou falando agora do pastor terreno, indo visitar, o grupo de louvor pode continuar tocando, indo visitar um dos seus membros que estava afastado da casa do Senhor, por algum motivo, magoado com o irmão, com o pastor, com a igreja, bicudo. Aquele pastor resolveu ir lá. Aquele pastor já tinha feito contatos, usado as redes sociais da sua época, já tinha encontrado aquele irmão no mercado, na rua, já tinha dito: irmão, tenho sentido sua falta, irmão, tenho sentido sua falta, cadê você, irmãos? Um domingo de tarde, porque esse pastor era daquela época da igreja que o domingo era dia do Senhor, o pastor foi fazer, junto com um grupo de irmãos, evangelismo, visita, e quando chegou numa rua, viu que o irmão estava na frente da casa. Você, certa vez na sua vida, já se escondeu dos crentes no domingo, quando eles iam passar. Todos nós cometemos esse pecado algum dia, a maioria aqui. Lá vem os crentes de novo, e a gente corria para dentro de casa. Olha onde você veio, ó. É bondade ou não é da parte de Deus? É misericórdia ou não é, irmãos? Amém? É bondade, irmãos. E aquele pastor, quando foi passando, irmãos, percebeu que o vizinho havia feito uma fogueira, um fogo, por algum motivo. E aquele pastor sabiamente pegou um graveto daquele fogo, que ainda estava em chamas, chegou na frente daquele irmão, não falou nada, colocou aquele graveto no chão, olhou para aquele irmão levantou-se e disse: pastor, o senhor não precisa me dizer mais nada, hoje à noite eu vou estar na igreja. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo diz à igreja, amém?
lenha fora da fogueira se apaga. Crente longe da casa do Senhor nega a fé, apostata a fé, irmãos. Não brinque com essas coisas. Crente longe da igreja, da comunhão da igreja, da casa do Senhor, da presença do Senhor, vai logo se apagar. Essa não é a melhor forma de agradecer a Deus, irmãos, diante da bondade e misericórdia, se ausentando da casa da presença do Senhor. Estar na casa do Senhor é também ato de gratidão a Deus, amém? Por isso a minha oração, enquanto nós cantamos esse hino, é que você possa ser encorajado, literalmente encorajado, a poder escolher e decidir o que fez Davi. Eu vou voltar domingo que vem, amém, irmãos? Eu vou voltar durante a semana, amém, irmãos? Jesus, resiste isso no céu, Senhor. Olha as fotos dele, Pai, olha para ele, Senhor. Eu não vou deixar, amém, irmãos? Eu não vou desistir, porque bondade e misericórdia me acompanham. Não tem motivo maior, irmãos. Para de bobagem. Se sofreu, se magoou, volta para casa, porque a casa do Pai é o melhor lugar para estar, amém? Vamos louvar ao Senhor.